Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo tem polêmica, hein? Polêmica no futebol, e se tem polêmica no futebol, não pode faltar a opinião de quem? Leila Pereira, né? Leila Pereira aí se manifestou hoje, já pôs até no Twitter dela aí que ela foi capa do Globo, né? Como eu trago para vocês aí, ó, presidente do Palmeiras detona STJD por adiar julgamento de Bruno Henrique do Flamengo no mesmo dia de punição de Alan. Tudo isso e muito mais você vai entender aí. Já já eu vou te explicar, tá? Mas já peço, antes de mais nada, para você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, porque além da polêmica dela, tem uma pergunta que eu vou fazer para você, amigo do canal, se ela está correta ou está sendo hipócrita. Por que eu estou perguntando isso? Você vai entender por causa de uma manifestação anterior da Leila em relação à forma como o Palmeiras age nos bastidores. Mas eu vou trazer primeiro a notícia para o amigo do canal ficar bem informado e depois eu vou debater sobre hipocrisia ou não, tá? Para você entender o contexto, tá? Bruno Henrique foi suspenso pela primeira turma do Tribunal lá de Justiça Desportiva por 12 jogos. O Bruno Henrique, jogador do Flamengo. O Flamengo entrou com efeito suspensivo há cerca de 1 mês e meio ou 2, e o Bruno Henrique vem podendo participar das partidas do Flamengo legalmente, dentro dos ritos legais. Tá? Existe o rito, o Flamengo conseguiu efeito suspensivo até que fosse julgado na instância principal no STJD. Ok? Ok. Bruno Henrique tem feito gols, né? Participado dos jogos, tem ajudado o Flamengo na caminhada do brasileiro. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo julgamento que teve hoje lá, antes do julgamento do Bruno Henrique, o Alan, jogador do Palmeiras, que havia jogado uma partida no Rio de Janeiro e sido expulso, ele pegou 2 jogos de gancho. E na época ele cumpriu apenas um, né, automático até que fosse julgado. E hoje saiu que ele fica 2 jogos fora. Então, o Alan não jogará contra o Santos, o Palmeiras, que já não terá vários jogadores servindo a seleção dos seus respectivos países. É o caso do Vitor Roque, no Brasil, é o caso do Alan Franco, na Argentina, Gustavo Gomes, no Paraguai, aí hoje foram Piquerez, Facundo, né, alguns jogadores do Palmeiras, o Sousa. Então, alguns jogadores do Palmeiras que com a saída do Alan vai culminar em 9 desfalques para o Palmeiras diante do Santos num jogo que estava atrasado. Por que estava atrasado esse jogo? Porque Palmeiras e Flamengo participaram da Copa do Mundo de clubes e adiou o jogo. E só tem essa data para fazer, não tem outra data. E aí, não adianta os clubes reclamarem, porque o Flamengo também terá baixa, gente. O Flamengo tem 7 baixas de jogadores que vão para a seleção ou estarão suspensos, assim como o Palmeiras. Então, caso o Bruno Henrique seja suspenso antes, o Bruno Henrique não jogará contra o Sport. E aí você vai entender a polêmica. Porque o Bruno Henrique hoje, durante o julgamento, estava sendo julgado e teve um primeiro voto ali de inocentando ele. E um segundo auditor, o que fez? Pediu vistas do processo, que ele também pode pedir para analisar o processo, tem um prazo que ele pode voltar a responder. No caso do STJD, esse espaço é mais curto, tá? Acho que é cerca de 2 dias ou 3. E aí o julgamento voltaria na quinta-feira ou na sexta, havendo tempo hábil ainda para suspender o Bruno Henrique e ele ficar fora do jogo diante do Sport no dia 15. Só que a Leila, o que ela fez? Como teve o seu jogador punido, ela emitiu uma nota detonando o STJD. E a nota dela foi essa que eu vou pôr na tela para vocês aí, ó. O que diz a nota dela aí? O Palmeiras sempre respeitou
e seguirá respeitando as instituições, mas espero o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA, afirmou Leila Pereira, né? Então você vê que ela reclamou, que é tudo isso que eu contei para vocês, e ela acha que o julgamento do Alan foi rápido. Ao mesmo tempo que ela critica que o julgamento do Bruno Henrique demorou, quando dela é rápido, ela reclama. Aí reclamou da instituição, que é o STJD. Eu acho que o dirigente tem que reclamar, tem que fazer esse papel, tem, tá? Eu acho que tem, é obrigação do dirigente, é uma pressão, tá? Que é feita, assim como o Flamengo fez também lá sobre a arbitragem na época do Palmeiras, né? Naquele inusitado jogo contra o São Paulo. O Flamengo não tinha nada a ver, mas disputava o título, viu o São Paulo sendo prejudicado, o Palmeiras sendo beneficiado e o Flamengo se manifestou. Eu acho que está tudo dentro aí do curso do jogo essa reclamação, tá? Eu acho que a Leila está certa em reclamar, está correta em reclamar, mas quero dizer que a Leila está sendo hipócrita, né? Por que está sendo hipócrita? E aí você pode falar se concorda ou não comigo, porque eu vou provar a minha tese, tá? Por que eu falo isso? Ela poderia falar agora? Poderia, mas não estaria sendo hipócrita se na época do jogo contra o São Paulo ela não tivesse ficado quieta. Mas ela foi fazer uma nota lá no jogo contra o São Paulo, quando o São Paulo reclamou da arbitragem, para menosprezar o São Paulo, ela fez a seguinte nota com alguns dizeres que eu tirei só partes da nota para você entender. Olha o que ela disse na ocasião. A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado por nossa instituição. E aí continua, né? Cabe salientar que, mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terciariza sua responsabilidade nos momentos adversos. Essa postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos. Olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem construir desculpas para as nossas derrotas. Então, Leila, eu pergunto, isso não é subterfúgio para justificar uma derrota diante do Mirassol? Palmeiras nem jogou com o Santos. Flamengo não jogou com o Sport. Jogadores estão suspensos, jogadores estão convocados, praticamente na mesma proporção. O julgamento ainda vai acontecer na quinta ou sexta-feira. Por que essa manifestação antes? Por que criticar o STJD de forma antecipada? O que você quer causar quando você critica uma instituição que você disse que o Palmeiras não critica uma instituição? Né? Porque não quer, com o intuito de instaurar o caos, você quer causar o caos. Não foi isso a nota do Palmeiras? Eu te pergunto, se foi essa a sua nota, lá no caso do São Paulo, por que você está se manifestando hoje? Aí eu digo, ou não tinha que se manifestar naquela época, ou não tinha que se manifestar agora. Então você precisa, Leila, resolver. Ou manifesta, ou não manifesta. Ou você pressiona as instituições
assim como qualquer um outro presidente de outro clube, diretor, ou você não pressiona, ou você dá o exemplo, ou você não dá o exemplo. Eu acho que você tem que se manifestar como fez hoje, e não como fez lá contra o São Paulo, naquele dia onde você estava descoberta de qualquer situação, porque lá o árbitro foi horrível, o São Paulo foi roubado, caberia ao Palmeiras ficar quieto e no máximo, de repente, fazer a brincadeira que você fez lá, ganhamos de virada, não sei o que, tudo bem, mas dizer que não ataca instituições e hoje vir para cima do STJD, porque se sentiu prejudicada, você quer instaurar o caos. Se foi isso que você falou, hoje você não poderia causar uma pressão descomunal em cima de uma instituição publicamente. Essa é minha opinião. Se você concorda, amigo do canal, você comenta aí comigo se concorda ou não, né? E fala aí para a gente saber qual é a sua opinião. E eu já digo minha. Ela tem que reclamar agora? Sim. Porém, não tinha que ter falado aquela bobagem antes, depois do jogo do São Paulo. Porque agora sabe o que acontece? Ela está indo tudo contra o que ela falou. Ela está chovendo no molhado e isso se chama hipocrisia, no meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado aí da minha opinião. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço!